Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Sabemos, Senhor Pai, como vimos pela manhã, que, Senhor Deus, tu nos deste esses meios maravilhosos, a tua palavra, a pregação. Mas, Senhor Deus, para muitas e muitas pessoas, essas verdades, Senhor Pai, são menos reais do que as outras realidades em sua vida. Portanto, Senhor Pai, ela não pode usar no momento de dor, tristeza, perda. Ela, Senhor Pai, sente que a dor é mais real do que o amor de Cristo. Ela sente, Senhor Pai, oh Deus, que a rejeição do mundo é mais real do que a beleza de Cristo. Ela sente, Senhor Pai, que a falta de alguma coisa na qual ela queria tirar algo para a sua identidade é mais real do que, Senhor Pai, aquilo que Cristo fez para nos dar a sua própria justiça. Portanto, Senhor Pai, tudo que se aprende, se ouve em sermões e lendo a Bíblia não tem nenhum peso final, porque as coisas deste mundo, Senhor Pai, são mais reais, estão, Senhor Pai, numa definição muito mais clara, e tudo sobre Cristo no coração está borrado, é menos real. Oh Deus, o que nós precisamos é que o Teu Espírito Santo, Senhor Pai, como Ele faz no coração regenerado, torne cada vez mais real Cristo, oh Deus, do que todas as outras realidades. E nós sabemos, Senhor Pai, que a pregação em si ela não pode fazer isso, que a leitura da Bíblia em si não pode fazer isso, apesar de que o Espírito Santo não faz isso sem esses meios. Portanto, ó Espírito Santo, faça real a verdade no coração de todos que estão nesta noite aqui. Que amanhã, Senhor Deus, quando as duras realidades da vida encontrarem todos nós, essas coisas sejam muito menos reais para nós do que a Tua glória na face de Cristo, oh Deus, do que aquilo que Cristo orou por nós, para que eles estejam onde eu estiver e eles vejam a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Nós sabemos que o Espírito Santo está aqui como um penhor, Deus, para nos mostrar essa glória, mesmo agora, de tal maneira que ela seja mais real do que todas as outras realidades. Faça isso, Senhor Pai, e todos aqueles que tiverem a graça de serem tocados e abençoados assim pela ação do Seu Espírito, ó Deus, serão transformados, ó Deus, para outro grau de glória, porque contemplarão realmente Cristo, ó Deus, na pregação desta noite, e em cada vez que estiverem com a Sua palavra, e quando as outras coisas chegarem, elas vão ser tão menos reais, que elas vão poder falar como o apóstolo Paulo, que essas coisas são leves e momentâneas, e só há uma coisa pesada, real, um peso eterno de glória, que é incomparável com essas coisas tão irreais perto dela. Então todas as aflições desta vida serão nada, ó Deus, para aquele coração aquecido por uma realidade que obscurece as outras coisas. Que esse seja o resultado, Senhor Pai, da pregação nesta noite, de cada meditação, em cada momento, em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Em Cristo Jesus nós temos olhado como o Espírito Santo nos transforma. Domingo de manhã passado, à noite, Romanos 6, Romanos 7, e hoje de manhã, Romanos 8, eu falei que esse ia ser uma visão panorâmica de Romanos 6, Romanos 7, e depois 3 vezes, que era só a aplicação daquilo que aprendemos, a aplicação na vida, em 3 vezes Romanos 8, e a gente viu hoje pela manhã Romanos 8, de 1 a 13, e agora nós vamos ver Romanos 8, de 13 a 27. Então a questão era só ver como o Espírito Santo nos transforma, mas numa visão panorâmica. E pense o seguinte: imagine que você estivesse num lugar, num palácio mais maravilhoso que a mente humana pudesse conceber, e houvesse muitas salas, e cada sala tivesse riquezas que nosso coração jamais imaginou. Mas o que nós estamos fazendo, diferente do que devemos fazer em outros momentos, é que nós, esses 5 sermões, não é, que nós nos propomos, conduzir vocês por esse corredor desse palácio, esse
corredor muito comprido, no qual você não vê o fim, cheio de portas, uma porta de cada lado, não é? E o corredor inteiro sendo cheio de portas assim. E o que nós temos feito na semana passada, domingo de manhã, de noite, hoje, mais uma vez, é que nós estamos levando, como se estivéssemos levando um grupo de pessoas para conhecer esse palácio incrível. Mas nós abrimos a porta e você pode olhar lá para dentro e você vê coisas incríveis, mas você não pode entrar. É uma visão panorâmica, você não pode entrar e ver os detalhes daquela sala incrível. Então nós abrimos uma outra porta e você vê o primeiro impulso é entrar e querer examinar aquelas belezas incríveis, mas não, a nossa ideia é uma visão geral daquele tesouro. E nós vamos para as próximas duas portas. Abrimos uma, olhamos e vemos outras coisas maravilhosas lá, mas não podemos entrar, podemos só olhar e ver aquilo que encanta, e nós queremos olhar, entrar, tocar, gastar tempo lá, mas não podemos. Olhamos a outra porta e vamos andando assim. É óbvio que o ideal um dia voltar por esse corredor e entrar em cada porta, e é o que enche toda a nossa vida. Romanos 6 e 7 é assim, Romanos 8 é assim, num corredor ainda muito mais comprido. E então nós estamos vendo as coisas muito assim, muito abriu a porta, olhou lá dentro, não entramos naquela sala incrível, naquele grande salão cheio de coisas maravilhosas. Aquilo aquece nossos corações, mas nós não entramos para examinar e passamos para o próximo e para o próximo. Essa é a visão geral, essa é a ideia. Em vez de gastar tempo em cada um desses quartos, em cada parte desses versos, nós simplesmente estamos olhando as maravilhas e avançando. Mesmo assim, podemos ter uma visão geral de como o Espírito Santo nos transforma realmente. E é o que nós vimos pela manhã hoje. E agora aqui, Romanos 8, de 13 a 27, diz assim, você vê, raramente eu prego em que eu leio textos tão grandes, não é? Mas eu falei que ia ser só 3 vezes em Romanos 8, então ainda vamos ter uma grande parte de Romanos para a última vez que olharmos assim como o Espírito nos transforma. Diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, e nós vimos o que é isso hoje pela manhã, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Vimos como isso é bem diferente do que a princípio nós imaginaríamos o que é viver de acordo com a carne. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda. A natureza está aguardando com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, todos os que o Pai deu ao Filho na eternidade e que vão ser revelados naquele dia em glória. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela, a natureza toda, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Essa metáfora é importante. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, ou seja, as primícias, o selo, não é? O penhor, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção dos nossos corpos, a glorificação. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, com paciência
esperamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Uns 2 meses atrás eu preguei 2 sermões aqui só nessa parte sobre oração, e é como se nós tivéssemos entrado um pouco nessas salas, em vez de olhar do corredor, e vimos essas belezas um pouco mais de perto, que precisam ser sondadas ainda. Então nós temos olhado para Romanos 6, 7 e 8, que tem a ver com a fé concreta em Cristo, que muda, que transforma. A fé verdadeira, a fé que é um dom de Deus, a fé que regenera, a fé que começa e que jamais é frustrada, aquilo que ela começa até a glorificação final e a eternidade. E agora nós chegamos aqui ao passarmos por Romanos 6, 7 e 8, na parte da manhã, a primeira parte de Romanos 8, e aqui nós chegamos para o assunto do sofrimento, não é? E é absolutamente crucial. Se a sua vida vai realmente ser equipada de alguma forma espiritual, se você realmente vai ser transformado, se você está sendo transformado pelo Espírito Santo, está sendo mudado pelo Espírito Santo, se há uma vida espiritual, uma vida real em você, nós temos que ver como é que a fé em Cristo, ou como é que Cristo realmente prepara você para enfrentar, eu diria, as inevitáveis brutalidades da vida. A vida é bruta, não é? E uma vez eu estava pregando a respeito disso num dia de Natal, no último domingo antes do Natal, e alguém falou para mim: mas falar sobre sofrimento no Natal não é uma época de alegria, de esperança, de coisas, é adequado, né? A gente tem essa coisa assim, tem pessoas que pensam que você só pode pregar sobre o nascimento de Cristo no Natal. Se você pregar em outra época, vão dizer que isso aí está falando... Era como se nós só pudéssemos pregar sobre a morte de Cristo na sexta-feira santa, não é? E de alguma maneira essa pessoa não via o Natal e o sofrimento como 2 coisas compatíveis para você colocar junto. E eu vou dizer por quê. Porque se você tem um fardo... Era importante, foi o que eu disse para a pessoa, porque se você tem um fardo, se você está lutando com alguma coisa, talvez o Natal, como eu estava pregando naquele dia, seja a pior época, porque o que você sente em datas assim? Esses dias mesmo eu estava jantando e conversando com algumas pessoas sobre isso. Há pessoas que todas as datas festivas é triste para ela. É pior para ela, dia Natal, dia dos pais, dia das mães, aquilo vira um monumento à tristeza, porque ela começa a lembrar no dia das mães que não tem mais mãe, no dia dos pais que não tem mais pai, no Natal, que um dia o Natal foi de uma determinada maneira em que todos estavam lá, mas agora muitos já não estão. Então muitas das vezes essas épocas são as épocas que as pessoas mais lutam com a tristeza, e é a pior época, porque a pessoa tem uma sensação falsa de que eu sou o único que estou sofrendo. Está todo mundo feliz no Natal. O Natal é bom para aquele, é bom para aquele, é bom para aquele. O Dia dos Pais é bom para aquele, mas eu só estou sofrendo. Está todo mundo feliz. Tem gente que até fica ofendido. A gente vive uma época tão em que todo mundo se colocou como tão frágil psicologicamente, que há pessoas que se ofendem com a alegria das pessoas. As pessoas no dia das namoradas tinham que ter um coração compassivo para aqueles que não têm namorado e estão sofrendo, dos namorados, né? No Natal as pessoas tinham que pensar mais naqueles que não têm mais o papai, a mamãe e o amigo tal, enquanto ela está se alegrando, ela tinha que ver como eu estou sofrendo. As pessoas têm a tendência a pegar esses dias assim, especiais, né? E pensar: eu sou o único que está sofrendo, está todo mundo feliz. Está todo mundo celebrando o seu cônjuge, está todo mundo celebrando o seu pai, a sua mãe, ou então está todo mundo celebrando em família o Natal, e eu não, eu estou aqui, é horrível. É claro, nós veremos
isso é absolutamente errado, não é? Aquilo que a pessoa estava dizendo, mas o Natal vai falar sobre tristeza, e é muito, muito importante nessas épocas, para aquela pessoa no Natal, olhar para o que esse texto ensina. O texto nos dá 3 coisas, nessa caminhada rápida, nesse corredor cheio de portas, dessa parte que nós lemos, já que esse corredor comprido, nós dividimos eles em 3 partes, né? Em primeiro lugar, nos alerta sobre o sofrimento. Paulo quer que você se volte e pense sobre isso, para entender como o Espírito Santo nos transforma. Em segundo lugar, ele nos dá 3 recursos para o sofrimento. Eu sei que você às vezes está buscando o recurso para o sofrimento no humanismo secular, é uma pena. E por fim, ele nos diz como você pode ter certeza de que esses recursos que Deus nos dá no sofrimento vão funcionar de maneira impossível fracassarem. Então, a primeira é que o texto nos alerta sobre o sofrimento. Essa é uma passagem incrível, longa, como eu disse, e certamente não podemos dar uma olhada em cada unidade de pensamento. Eu, no início do culto, disse que Paulo tinha essa, como mais ninguém, essa capacidade de pegar todo o evangelho e botar num verso. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Ele tinha essa capacidade. Agora, imagine quando você pega um texto longo do apóstolo Paulo. Tu pega alguém que era capaz de sintetizar em pequenas frases ideias vastíssimas, só que aí você pega você lê um monte de versos como Filipenses 1:21, ali dá toda uma explanação de vários aspectos de como o evangelho age em nossas vidas, naquele único versículo de Filipenses 1:21, mas então você pega vários, é como se você abrisse uma quantidade enorme de portas com coisas incríveis ao mesmo tempo. Então essa passagem é incrível, muito longa, e nós não vamos olhar cada unidade de pensamento, mas no meio dela ele fala sobre gemidos. Essa palavra gemendo é uma palavra muito, muito forte aqui, e ela aparece mais de uma vez, você viu no texto. É uma palavra que significa uma expressão de dor, mas vai além de simplesmente aquilo que a palavra gemido diz para nós como expressão de dor. Em muitos casos, essa palavra no original era usada na literatura grega, era costumada ser usada para expressar o choro de alguém que está enfrentando a morte. Não é só um gemido, é o gemido final, é o gemido de algo intransponível por qualquer coisa que o homem possa fazer. Então a gente podia traduzir como uma dor da morte, a dor mortal, a dor final. Por exemplo, observe o versículo 23, que está associado a uma mulher em trabalho de parto. Ele diz: toda a criação está gemendo como com dores de parto. Ele usa, eu até quando estava lendo, falei como era importante essa metáfora. Nós temos que lembrar, especialmente nos tempos antigos, mas até não muito tempo atrás, e mesmo hoje em muitos lugares ainda, uma mulher gemendo, chorando, gritando realmente enquanto ela estava dando à luz, não era apenas uma expressão de dor, não é? Mas ela também estava num perigo mortal. A quantidade de mulheres que morriam dando luz a filhos era enorme. Uma mulher sabia, quando engravidava, que a chance dela morrer era enorme naquele processo. E muitas mulheres morriam assim. E às vezes, quando não havia nenhuma outra maneira da criança nascer, você vê isso em filmes, em literatura, de darem a ordem de tirar a criança, mesmo a custo da vida da mulher, porque senão os dois iam morrer. Imagine isso num tempo antigo. Então, muitas mulheres morriam, como Raquel, e deu um nome triste ao seu filho, e Jacó teve que mudar para Benjamim, porque ela morreu ao dar à luz. Era assim, era comum. Paulo está falando isso no 1º século. Além disso, essa palavra é usada para se referir aos gemidos de um guerreiro no campo de batalha. Quando a luta termina,
há uma grande batalha, há toda a adrenalina da batalha, mas quando a luta termina, quando a fumaça começa a se dissipar e o barulho da própria batalha cessa, das espadas, ou então dos canhões, não é? Um pouco mais na frente, e das armas, quando termina, uma das coisas mais horríveis que os veteranos contam, né? Ou seja, que os homens da batalha contam, que você lê, mesmo quando você está lendo histórias que Homero contou lá na Grécia Antiga, ou histórias da Segunda Guerra Mundial, enfim, de qualquer guerra, eles contam que a coisa mais horrível, quando o barulho termina, quando o frenesi da batalha termina, aqueles que observam ali em primeira mão, é o gemido de um monte de pessoas no campo de batalha, dos soldados, dos guerreiros deitados, dos guerreiros no chão, não é? Porque eles estão clamando, estão gemendo, porque eles veem seu sangue, eles não conseguem nem enxergar direito tudo que está à sua volta, nem às vezes conforme o próprio corpo dele está. Há uma cena no Resgate do Soldado Ryan, que um daqueles que foram resgatar Ryan está morrendo, os amigos dele estão vendo que todas as suas vísceras estão expostas, mas ele não está vendo, ele está deitado, né, no chão. É um menino, é um garoto, deve ter 20 anos de idade, e eles estão com a mão assim, cuidando dele, falando com ele. Ele diz: eu quero ir para casa, eu não quero morrer. Ele está gemendo, e eles estão dizendo: você vai para casa, você vai para casa. E eles sabem que ele não vai para casa, que não há nenhuma maneira dele sair daquele lugar, né? Assim é o final, o final de uma refrega assim no campo de batalha. Estão gemendo, e vários ali estão morrendo, vários estão pensando ainda, e se ainda vão poder sair dali e ver de novo as pessoas que amam. Eles estão desesperadamente feridos, e eles estão sentindo, como aquele menino estava sentindo, que a sua vida está esvaindo, que a sua vida está indo. E ele está mais assim porque ele cuidava dos outros, ele era aquele que cuidava dos feridos, e é óbvio que ele tinha uma certa experiência, mas ele não quer, mesmo tendo experiência, acreditar que ele está realmente morrendo. E eles estão gritando, estão gemendo, estão dizendo: por favor, venha, estanque a ferida, ou eu estou morto. Era o que o menino estava dizendo, e eles estavam com as mãos sobre ele, mas as entranhas estavam expostas, não havia nada que pudesse realmente ser feito. É isso que a palavra significa também. Além de um gemido da mulher, que não é só o gemido de dor, mas é o gemido de morte, como tantas mulheres em trabalho de parto entravam. É o gemido do guerreiro. E a palavra que é usada tem essa conotação. É um gemido de morte, é isso. E para nossa surpresa, Paulo realmente fala sobre a criação gemendo assim. A criação, toda a criação, sabe? Mar, montanhas, todas as coisas que você está vendo ao seu redor, todas as coisas, ainda que retém beleza, que mostram algo da glória de Deus, então está tudo gemendo, e é um gemido de morte em todas as coisas. E ele diz: nós também, nós, como parte dessa criação, estamos gemendo junto com o mundo. Há um gemido de morte na criação. Ele diz que está gemendo porque está esmagado. A criação toda está gemendo porque está esmagada sobre a escravidão da decadência e da frustração. Há essas duas coisas pressionando e gerando esse grito de morte: decadência e frustração. O que isso significa? Significa que tudo, não apenas nós que sofremos, tudo, o sofrimento está permeando tudo. Montanhas, mares, tudo está gemendo, toda a criação está gemendo, animais, todas as coisas que os nossos olhos podem ver, sentir, nós podemos sentir, tocar, tudo está gemendo nesse mundo, tudo está desmoronando de alguma forma, não é? E essa decadência no mundo, ela é constante, ela não para, ela não parou no dia de hoje,
ela se manifestou e ela é irreversível. Quando você vê alguém que está com alguma coisa, mas é irreversível, é uma coisa, mas quando você sabe que aquilo é irreversível, então Paulo diz: toda a criação está gemendo com dores de morte numa situação irreversível, inexorável, inevitável. Tudo está se desgastando, tudo está se esgotando. Então o sol grande está se esgotando, ele está gemendo. E os mares, as estrelas, as montanhas, as cachoeiras, tudo está gemendo, tudo está se desgastando, tudo está num processo irreversível de decadência. E nós temos essa coisa chamada segunda lei, né, da termodinâmica, que na verdade confirma que o próprio universo está se deteriorando, em vez de estar se construindo para algo maior, melhor. Há uma decadência, tudo está acabando, tudo está envelhecendo, tudo está indo inexoravelmente na mesma direção, está gastando a sua energia, e é uma energia que você não é capaz de restaurar. O seu coração, ele tem uma quantidade de batidas. Você não pode ir no posto. O carro, quando a gasolina está acabando, você pode botar mais energia, não é? Mais energia, mas você não pode fazer isso com o seu coração. Ele já gastou tanto da sua energia, não é? Ele gastou energia hoje, então a energia dele é finita. O meu coração ficou 53 anos gastando energia. Ele não tem tanta energia para tanto tempo à frente. Ele não pode recuperar. Não há um posto onde você pode reabastecer a energia do seu coração. Ele ganhou uma quantidade de combustível, e o que ele fez foi só gastar esse combustível. Mas meu coração não é diferente do sol, não é diferente de todas as outras coisas. E nós temos essa coisa chamada esse gemido, está acabando, está gastando mais energia do que é capaz de restaurar, mesmo o nosso corpo, que é tão... Outro dia eu estava vendo um time-lapse, eu até baixei no meu computador, de uma mão cortada, né? E o time-lapse filmando em um mês, assim, como o corpo se... Incrivelmente, nada é assim, né? Como ele se restaura em um mês, e um mês depois a imagem foi filmada durante um mês e ela está andando rápido, você vê em um minuto o que acontece em um mês. Então você vê a mão se consertar, se autoconsertar. Algo que estava cortado, estava feio, né? Aquilo se autoconserta, mas o corpo não é capaz de fazer isso da maneira adequada. Ele não é capaz de se restaurar na proporção do que ele está perdendo. É como quando alguém está com uma hemorragia muito grande. Você pode trazer sangue, bolsas de sangue para colocar na veia de alguém que está com hemorragia, mas o problema é que nós não podemos injetar sangue numa quantidade muito grande no ser humano sem matá-lo. O sangue tem que entrar numa velocidade. Se a velocidade com que você está perdendo o sangue for maior do que a velocidade com que alguém, mesmo que você esteja no melhor lugar do mundo para ser tratado, pode injetar sangue em você, então você está morto. Porque não há como compensar a perda de sangue. Você não pode simplesmente ver a quantidade que está saindo e botar a mesma quantidade do outro lado. Não pode, porque seu corpo não pode receber sangue nessa velocidade. Então você sabe que foi atravessada a linha mortal de perda ali, e acontece isso todo dia. Nosso corpo realmente ele trabalha restaurando coisas. O fígado que eu tenho hoje não é o mesmo que eu tinha 10 anos atrás. O meu corpo trabalhou muito tentando consertar, criando novas células, ajeitando as coisas, mas não na velocidade que ele está se deteriorando. Não é? O nosso corpo tentou fazer isso com a nossa pele. O tempo todo ele está produzindo novas células da minha pele, mas não na velocidade e não com a qualidade que tinha antes. Tem menos colágeno, então as marcas da idade começam a aparecer. Ele não consegue repor, não há como repor o que está se esvaindo. E isso em toda a criação, tudo está se deteriorando. Nós podemos ser muito mais pessoais até do que o que Paulo está fazendo aqui, né? Você percebe que seu coração físico não é como um relógio elétrico, como eu falei, não é? Um relógio elétrico, você põe mais energia lá,
Você troca a bateria. Isso acontece o quê? Com nossos microfones, com as nossas coisas. Troca a bateria. O teu coração é como um relógio de cordas. Foi dado as cordas. Quando você começou a viver, não vai mais ser dado corda. Você sabe o que acontece com o relógio de cordas? Tudo que foi dado de corda no início é tudo que ele tem. Quando a corda acabar, ele vai parar. Então é assim, há um número finito de tic-tacs no relógio de cordas. Então, há um número finito de tics no seu coração. Mesmo quando estamos aqui conversando esta noite, estamos diante da palavra de Deus, então está se esgotando. Todo o seu corpo está desmoronando. Nós podemos fazer muito para retardar, podemos fazer muito para ocultar, na verdade. Por exemplo, uma das razões pelas quais você está usando cosmético é tentar manter a cor, a aparência da sua tez como ela já foi e não é mais, porque senão você não precisava. Como se tinge o cabelo, está se tentando manter algo que antes era natural. Antes os cabelos não estavam brancos, não ficavam brancos. Antes a pele tinha colágeno suficiente. Antes havia hormônio suficiente no seu sistema. Você pode estar injetando essas coisas, mas aquilo que você tinha, a pele do bebê, então aquilo que você tinha naturalmente se foi, não há mais. O seu corpo não é capaz. Então o que você faz, na verdade, é tapar a realidade. Mas a realidade, os tiques do relógio de cordas não podem ser alterados. Você teve uma vez a pele de um bebê, mas você não tem mais e nunca mais vai ter. Você não precisava, há um tempo atrás, de tanto cosmético, mas agora você precisa. Foi-se, e foi-se para sempre, nunca mais vai voltar. Paulo diz: a criação toda está sobre essa decadência. Não sou o homem, mas isso cria um problema enorme no homem, porque você pode esconder o processo, algum de vocês pode ocultá-lo extremamente bem. Cada vez mais a ciência nos dá mais condições de esgotar, de esconder isso, mas tudo que a gente está fazendo é esconder. Não podemos parar o processo, não podemos dar corda no relógio. Então olhe para o círculo mais próximo de amigos, ou para a família mais próxima, a tua família, e você sabe que o tempo e as circunstâncias estão fazendo. Esse dia eu estava sentado, conversando, meu irmão, meus filhos, mas há um pouco tempo atrás, naquela mesa estava o meu pai, estava a minha mãe, estava a minha outra irmã, mas não estão mais. Aos poucos, de alguma forma, a vida vai separando todos nós. Não só porque um mora aqui e um mora ali, não. É porque quanto mais você tem idade, mais pessoas que você amava não estão mais neste mundo. E o tempo e as circunstâncias, de qualquer maneira, você pode se esforçar como você quiser, vão separar você. Vai remover um a um, vai separar todo mundo. E qual é o ponto então? Aqui está o ponto. Nós vivemos em uma cultura em que o sofrimento é uma anomalia. O sofrimento é visto como uma anomalia. Achamos que se você for esperto, inteligente, se as coisas estiverem funcionando bem, nós não devemos sofrer. Quando sofremos, então nós ficamos com raiva, porque parece que uma coisa que é uma anomalia invadiu a vida, não é o normal, não é o que devia acontecer. Achamos que a vida está nos maltratando, ou que Deus está nos maltratando. Podemos não falar isso com palavras, mas estamos amargos, estamos deprimidos. Alguém está nos maltratando, a vida, Deus, alguma pessoa. Esse texto nos diz que tudo o que seu coração deseja é apenas um castelo na areia.
está inevitavelmente se deteriorando e se afastando de você. Tudo que você acha importante, tudo que você acha que é importante para te dar uma vida boa, então, tudo isso está se afastando todo dia de você. Tudo isso está ficando um pouquinho mais longe do que no dia anterior. Tudo está indo embora. Tudo que você acha importante, tudo que você acha valioso, tudo que você acha pelo que vale a pena viver. De várias maneiras você pode evitar o sofrimento por um tempo. Talvez você nos primeiros anos da juventude possa estar mais afastado dessa realidade. Mais amigos teus estão vivos, menos amigos teus estão com câncer ou estão morrendo de alguma forma, mas é só ilusão. O sofrimento real, ruim, horrendo, lamentável é simplesmente inevitável. E é sobre isso essa parte. É inevitável. Essa é ao mesmo tempo uma lição e ao mesmo tempo um aviso. É uma lição e um aviso. Você precisa de recursos. Se você vai ser alguém que vai estar sendo alterado, mudado, você é uma pessoa que recebeu recursos para lidar com essa realidade. Se você não tem recursos, não haverá diferença entre você e o mundo à sua volta. E o Evangelho não fez em você o que ele faz nos corações, que ele muda. Então não pense, se eu for experiente, for ágil, se eu souber agir, então eu vou driblar isso. Ninguém vai driblar isso. Não existe esperteza. Não existe esperteza para lidar com isso. Todos, inexoravelmente, vão enfrentar a mesma coisa. Os tiques do dia de hoje não podem mais ser dado corda neles, não é? Essa é a primeira coisa do texto. A segunda coisa que o texto nos dá é os recursos para lidar com o sofrimento. Primeiro, você viu como é inexorável na criação toda e em você. Portanto, se está tudo no mesmo barco, isso quer dizer que a criação inteira não pode, de certa forma, resolver nada para você, não é? Em tudo que você acredita, espera no mundo, nas coisas, no humanismo, nos relacionamentos, nada pode te ajudar, porque é como você se agarrar em alguma parte do Titanic, mas é o próprio Titanic que está afundando. A criação está gemendo, então como é que ela pode ser a solução para o seu gemido? Mas Paulo vai dizer algo ainda mais surpreendente do que isso. Mas é isso, cada coisa que você agarra para lidar com as coisas nessa vida, então, você está se segurando em alguma mesa, em algum apoio dentro do Titanic, e o que é ridículo, porque o barco está condenado, a criação está gemendo, a criação não tem recursos para ela, como ela pode lidar com o que você está vivendo? Então você tem 3 recursos para o sofrimento. Quais são esses recursos? Os 3 recursos que Paulo diz vêm em Cristo, porque é através de Cristo somente que o Espírito nos transforma, não é? E como eu disse, nós estamos abrindo portas, não podemos entrar nos aposentos, e você traz Jesus para a sua para essa realidade. Por causa do que Deus fez em você, Cristo é trazido para esta realidade inexorável, não é? E você, se tem em Cristo, você tem esses recursos. A Bíblia diz, olha, se você não tem o Espírito de Deus, então você não é filho de Deus. Não é possível ser filho de Deus e chamar ele de Abba, como o texto falou, se você achar que esses recursos não vieram em Cristo. Se você tem um Espírito, então o Espírito trouxe esses recursos ao derramar o amor de Deus em nossos corações e ao fazer real o que Cristo fez para nós. Mas se você não é guiado pelo Espírito, Paulo diz, então não somos filhos de Deus. E nós podemos nomear esses recursos como oração, padrão e perspectiva. É o pouco desse grande tesouro que nós podemos olhar assim. Então, oração, quando você sofre, você pode processar o sofrimento por meio da oração, não é?
Claro, você diz, todo mundo ora, ainda mais quando você está sofrendo, né? As estatísticas dizem que é uma alta percentagem, né, de pessoas que oram quando as coisas estão dando errado, e que na verdade as pessoas dizem que quando um avião está caindo, um barco está afundando, não há, ou numa guerra, não há ateus na trincheira, quando todos os tiros estão passando perto da sua cabeça e pessoas estão caindo ao seu lado. Não vamos adentrar no ditado, mas está dizendo que as pessoas tendem a orar e falar em Deus mais quando as coisas ficam difíceis. E eu lembro que uma vez eu estava indo pregar no Mato Grosso, se eu não me engano, e a gente estava num avião que estava Sidney Magal e a banda dele. Eles estavam fazendo uma bagunça no avião, né? Eles estavam cantando, e Sidney Magal também estava cantando. Estava um avião muito festivo, assim, sabe? Mas de repente o avião não conseguia pousar em Mato Grosso de jeito nenhum. Houve uma turbulência e tentou várias vezes pousar e não pousava. Era um silêncio absoluto no avião. Eu não sei o que as pessoas estavam rezando, orando, o que elas estavam fazendo, mas aquela algazarra terminou. E como o avião tentou pousar 3 vezes sem conseguir, as pessoas são cada vez mais tensas, nervosas, enquanto tudo sacudia. E alguém pode dizer assim, é óbvio, em época hora assim, todo mundo, geralmente quando os problemas acontecem, a oração começa a piscar como aquelas luzes de emergência. É como se você estivesse dizendo, olha, se houver alguém aí em cima, ajude, porque aqui embaixo a situação... Mas isso é muito diferente do que esse texto está dizendo, né? Isso da passagem, nós somos informados que essas pessoas não são pessoas assim, pessoas que quando tudo começa a dar mal, estão orando só porque aquilo é tipo a boia salva-vidas que foi jogada, né? O colete salva-vidas. Não. Essas pessoas aqui, no início da passagem, nós somos informados sobre a oração a Deus como Abba. O Espírito testifica no coração delas de que eles são filhos de Deus. Eles não se relacionam com Deus quando tudo está em decadência. Então observe no versículo 14 e 15 que diz: você recebeu o espírito de filiação. É para esses que Paulo está dizendo. Recebeu o espírito de filiação. E por esse é o Espírito Santo, ele que nos transforma, não é? Nós clamamos Abba, Pai. E essa palavra Abba é quase universal, não é? Eu diria, em vez de simplesmente nós olharmos o significado dela, é uma coisa universal. Você conhece isso, todas as culturas, não importa qual seja a cultura, não é? Não importa qual seja o histórico daquele idioma específico, basicamente todos os bebezinhos finalmente dão um nome assim mais fácil e que de alguma maneira então é mais próximo do pai, papá, Abba, dadá, enfim, algo muito, muito íntimo, muito, muito próximo. E o que isso está dizendo? Aqui está o que está dizendo, por causa do que Cristo fez realmente, de quem nós somos realmente nele, por causa do que significa estar em Jesus Cristo. Quando você geme, quando você chora e quando você grita, assim como Jó, não é como o mundo desesperado começa a falar em Deus, ou as pessoas no avião que parece que vai cair, não é? Quando você geme, chora, grita, assim como Jó, que clama de maneiras pouco atraentes, às vezes, no livro de Jó, quando você chora em Cristo, Deus Pai ouve você como um pai ouve um neném chorando de aflição, um bebê. É assim que o coração dele é para essas pessoas. Está falando não só algo sobre você, mas sobre como quem está te ouvindo. Quando o seu filho grita de dor, o que você faz? Como você se sente? Quando um filho pequeno grita de dor, há todos os tipos de gritos, não é? Você, depois que você é pai, você começa a interpretar até como seu filho chora e como são aqueles gemidos e choros. Você conhece
E um pai começa a conhecer mãe, não é? Há um grito de que, na verdade, você percebe, estou um pouco irritado, não é? E você vai tratar de um jeito. E aquele choro que eu quero atenção, e você também vai tratar de um jeito. E há um grito que você sente, eu estou com sérios problemas, e você vai tratar de um jeito. Não é como se você amasse mais seus filhos quando ele grita, eu estou com problemas, não é? Quando ele tem um gemido que indica, há um problema sério acontecendo comigo. Você não ama mais ele do que amava uma hora antes, quando ele estava sorrindo. Você não pode realmente amar seu filho com mais princípios, mais profundidade, por causa do gemido, mas o seu amor é estimulado nesses momentos, não é intensificado, eu diria, na maneira com que ele se volta. Isso está nos dizendo que, apesar de como você se sente quando está sofrendo, um filho de Deus, quando está com problemas, você pode saber que Deus responde ao seu gemido da mesma maneira que um pai e uma mãe responde ao choro de dor de um filho pequeno, de um bebê. E óbvio que isso é uma metáfora incomparável, o amor do pai e da mãe quando ouve o grito de dor do seu bebê, ao que é o amor realmente de Deus. Mas você, quando trabalha com metáforas, você trabalha com o máximo que você consegue no nosso mundo. É assim que funciona. Então há um amor intenso, há um amor que gera um cuidado intenso em nós. Ele estava lá, estava tudo bem, eu não estava com cuidado intenso, mas agora eu estou com cuidado intenso, tudo em mim está voltado. Com certeza você pode ir a Deus com esse tipo de confiança, que há esse tipo de cuidado no seu sofrimento, esse tipo de atenção, esse tipo de amor. Mas esse não é o único tipo de oração que recebemos aqui. Somos informados não apenas sobre a oração Abba, mas olhe para o final, é muito interessante e eu diria um pouco estranho no começo, porque diz, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E como eu disse, eu preguei 2 ou 3 sermões sobre esse texto e ainda assim não desempacotei naqueles dias, há uns 2, 3 meses atrás, todo o tesouro daquela sala que a gente abriu e entrou, em vez de olhar só de fora, não é? O Espírito intercede por nós com gemidos com palavras que não podem ser expressadas. O Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E isso não é nada místico, não é como algumas pessoas acabaram transformando em pior, em misticismo. E o Espírito orando, não nós orando, e foi sobre isso que nós meditamos. Ele intercede, significa se colocar em nosso lugar e fazer algo em nosso lugar. E ele diz, quando não sabemos como orar, o Espírito apresenta nossas petições diante do trono, como elas deveriam ser feitas, se nós soubéssemos tudo o que Deus diz. Alguns de vocês conhecem essa história, não é? Na vida, de maneiras diferentes, ou seja, esse mesmo enredo, eu diria. Alguém estava dizendo que na faculdade ele teve uma namorada e ele achava que aquela namorada era a vida dele, e de alguma maneira a menina quis terminar com ele e ele estava arrasado com aquilo. Ele não conseguia ver a vida dele sem a sua namorada. Ele disse que ele orou a Deus com um gemido de dor realmente: ó Senhor, por favor, não deixe esse relacionamento terminar, isso é a minha vida. E ele estava dizendo que quando ele olha em retrospectiva, ele casado há 30 e poucos anos com a esposa dele atual, e tudo que Deus fez na vida deles, que não era com aquela menina, era com outra pessoa que ele casou, é óbvio, ele viu como ele foi, como havia tolice naquela oração, de realmente acreditar que aquela menina ia ser a vida dele, quando na verdade ele
tempos depois conheceu outra pessoa e casou com outra pessoa, e Deus fez da vida deles uma bênção para a igreja, o casamento e a família, uma bênção enorme na vida deles mesmos, mas ele é o que ele via, e ainda bem que aquele relacionamento acabou, então, né? Mas não era assim que ele sentia na época em que o relacionamento acabou. Então você vê que esse enredo cabe na vida de todo mundo de várias formas diferentes. Ou seja, Deus não respondeu a oração como ele queria. Ele negou a oração dele? Sim e não é? Porque ele orou e não aconteceu como ele queria. A princípio você pode pensar, então Deus negou, mas é sim e não. Sim, para uma parte central em uma oração, e depois há uma parte estúpida em nossa oração, eu diria, na maioria das vezes, não é? Então havia uma parte central na oração dele, e havia uma parte estúpida, e a parte central é o gemido, não é? A parte principal é: ajude-me, acho que é disso que eu preciso para ser a pessoa que tu quer que eu seja. Esse gemido é verdadeiro. Deus tem propósitos para nós sermos a pessoa que Ele quer que nós sejamos. Deus tem todo um enredo realmente de coisas para nos levar para o que Ele quer. Esse gemido de que nós precisamos das coisas, de determinadas coisas na nossa história, para que Ele cumpra em nossas vidas o que Ele quer, é verdadeiro. Então você vê que o gemido é verdadeiro, e você diz: por favor, ajude-me a ser isso, e por favor me dê isso, por favor me ajude. Essa é a parte central. Nós precisamos de tudo que Deus determinou que nós precisamos para viver para a sua glória. A parte tola é quando nós achamos que sabemos o que são essas coisas. Nós achamos que talvez seja que o papai viva mais 5 anos, que eu case com essa pessoa, que eu tenha isso ou aquilo, que aquela porta seja aberta. Você vê, essa é a parte estúpida da oração. O gemido estava certo. Eu preciso de determinadas coisas para viver para a glória de Deus. Esse gemido é certo, mas há uma parte estúpida. Eu acho que sei o que é que eu preciso, o que é o necessário. Eu acho que eu preciso casar, eu acho que eu preciso daquilo, eu acho que eu preciso daquilo outro. O gemido de que eu preciso de tudo, de um conjunto de coisas para glorificar a Deus, é um gemido verdadeiro. Eu tenho uma necessidade que Ele venha prover para mim aquilo que é necessário para viver para a glória dEle. Eu dependo totalmente dEle para isso. Mas a parte estúpida é o não gemido. É aquilo que eu articulo achando que sei que é a coisa que eu preciso como Ele. Achava que aquela menina que estava rompendo com ele era o que ele precisava. Ele agora, na velhice, podia viver que Deus fez toda a sua vida, dirigiu toda a sua vida, e com uma pessoa que ele nem conhecia na época. Então isso o gemido é a parte central. A parte estúpida eu acho que essa garota é a garota que eu preciso para viver para ti. Você vê, é alguém que já tinha um conhecimento de Deus, mas havia essa parte estúpida. E há um certo sentido em que você se pergunta: ele respondeu a oração dele ou não respondeu? Não seria ótimo se Deus sempre lhe desse o que você pedisse? Se você soubesse o que Ele sabe sobre todas as coisas, seria, não é? Mas você sabe tudo o que Ele sabe? Então, não seria ótimo se Deus fosse tão gracioso, que Ele fizesse então diferente, que Ele, toda vez que você orasse, Ele lhe desse apenas o que você pediria se soubesse o que Ele sabe? É isso que Ele faz. Você tem um gemido, mas você não sabe o que Ele sabe. Ele é gracioso em te dar só aquilo que você pediria se você soubesse o que Ele sabe. Aquele rapaz, que agora já não é mais rapaz, é um velho, ele estaria então orando se soubesse o que Deus sabia, que
que aquele relacionamento acabasse mesmo, que não era o que faria ele viver a vida que Deus projetou para ele. E nós temos um Deus assim, porque é isso que o texto está dizendo, é dizer, mesmo quando você não sabe como orar, o Espírito toma conta dessa essência. Ele pega só o gemido: eu preciso de determinadas coisas para viver para a glória de Deus, mas eu não sei o que é. E a parte estúpida é quando eu acho que sei, é quando eu acho que eu preciso, ou então quando as coisas não vão nessa direção, eu penso, tudo está acabado. Hoje de manhã eu estava orando, não sei, no início do culto, eu estava falando, não sei mais por que eu falei sobre o sábado, mas aquele sábado em que, entre a morte de Jesus e a sua ressurreição, parecia um sábado horrível, o dia mais horrível do mundo. Eles olhavam para o ontem e só viam Jesus morto, enterrado. Acabou. Mas é porque eles sabiam muito pouco. Então o Espírito ora como você deveria orar, diante do trono. E ele pega esse gemido verdadeiro, tira a parte estúpida e intercede por você, como você intercederia se soubesse o que ele sabe. Quando você sofre, você pode vir diante de Deus com esse tipo de confiança, então, para saber que Ele vai lhe dar o que você teria pedido, apesar do fato de que agora você provavelmente não acha que Ele está deixando você experimentar aquilo que você pensa ser bom, mas você vai com a confiança de que, se você soubesse o que Ele sabe, você oraria exatamente como o Espírito Santo está orando por você. E Ele se importa e te ama intensamente. Se você for capaz de processar seu sofrimento diante de Deus dessa forma, haverá calmaria, haverá uma solidez na aflição. É como Paulo diz, você vai estar firme no dia mau. Esse é o seu primeiro recurso, mas não é o único. O segundo é o padrão. O que eu quero dizer com o padrão? Paulo era pastor, não é? Deixa eu ver a hora ali. Portanto, eu entendo essa parte, porque eu também sou pastor já há bastante tempo. Então, constantemente há pessoas que vêm aos pastores e dizem: se Deus realmente me ama, por que todos esses problemas estão acontecendo comigo? Pastor, por que meu casamento está vivendo essa situação? Se Deus realmente me ama, por que a tragédia? Por que o sofrimento? Por que Ele não salvou meu casamento? Por que o meu cônjuge foi embora e não vai voltar mais, não é? E no versículo 17, Paulo vira a mesa, não é? Porque se alguém está dizendo isso, se Ele me ama em Cristo assim, por que as coisas estão indo nessa direção? Ele diz, no versículo 17, ele não diz apenas que o sofrimento não refuta o Evangelho, que o sofrimento, apesar do sofrimento, o Evangelho continua sendo verdadeiro, que o sofrimento, por pior que seja, não pode refutar o que o Evangelho é. Ele não diz isso. Ele diz que o sofrimento é um sinal, se é assim que o sofrimento está na sua vida, de que você está em Cristo. Não é apenas, você é um cristão, apesar do sofrimento. Não. Ele diz que que o sofrimento é um sinal de como você processa ele, de que você é cristão, não apesar dele, ele mesmo. Somos filhos se de fato participamos dos seus sofrimentos. O sofrimento é um sinal de que somos filhos de Deus, se nós participamos do sofrimento como um sofrimento de Cristo. Você diz: espera um minuto, eu só pensei no que você disse, estou escutando. O seu ponto não era que todo mundo sofre, que o sofrimento é inevitável. Então, como o sofrimento pode ser a prova disso? Então, observe que o sofrimento é geral, inevitável, e o sofrimento está em toda a criação, que a decadência não é só minha, é do sol também, é do mar, é de todas as coisas. Portanto, não há nada firme, tudo é o Titanic, não só eu que estou afundando. Observe que os seus sofrimentos que marcam isso, que levam à glória, tem marcas, porque havia um padrão de sofrimento na vida de Jesus, e o padrão do sofrimento de Jesus, ele se assemelha ao
padrão de sofrimento da vida daqueles que estão nele. Então Jesus sofreu, por exemplo, constantemente de rejeição. Sua família não entendia, seus irmãos acharam que ele ficou louco, ninguém na família dele creu nele, seus amigos não entendiam, sua cidade não entendia, e ele foi desprezado e o mais rejeitado. Ele não era visto como o protótipo do que as pessoas queriam ser. Nesse sentido, não havia nele nada atraente. Não é a cara certa, o cabelo certo. Era que não havia nada atraente para ele ser quem eu quero ser. Não é? As pessoas podem ver muitas coisas atraentes em Elon Musk, que queriam ter na sua vida. Mas não havia nada atraente em Jesus que fosse, que inspirasse as pessoas a querer ser aquilo. Ele não tinha forma pela qual devíamos desejá-lo. Ele sofreu como? Ele sofreu também como vítima de injustiça. Ele teve um sofrimento após outro sofrimento em todos os aspectos da vida. Mas a atitude dele foi sempre: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando todos esses sofrimentos que Jesus participou por tomar os eleitos como o povo que ele devia redimir, quando você enfrenta os sofrimentos em Cristo, ou seja, como ele o fez por causa do Espírito Santo, então você participa dos sofrimentos dele, como ele sofreu no mundo. Ele foi fiel, ele estava confiando em seu Pai, ele foi obediente. Como resultado, a morte dele levou à vida, sua fraqueza o levou à força. Quando Paulo está experimentando os sofrimentos de Cristo, os sofrimentos como os sofrimentos de Cristo, ele pode dizer: então quando eu sou fraco, eu sou forte. Você vê, é o mesmo resultado do sofrimento na vida de Cristo. Paulo agora está dizendo: se é que participamos dos seus sofrimentos, ou seja, se é que nós participamos do sofrimento em Cristo, como Cristo, por causa do Espírito que habita em nós. Ele sofreu todos os sofrimentos, dor, rejeição, perda, todos os sofrimentos que estão invadindo a nossa vida em decadência. Mas de uma maneira diferente do mundo, nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo. Ele foi fiel, ele estava plenamente confiante no Pai, em seu sofrimento, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a única maneira de participar do seu sofrimento. É por causa do Espírito dele que habita em nós, nós sofremos como ele sofreu. Não as mesmas coisas que você vê que no mundo há pessoas que também vão sofrer rejeição, e todas essas coisas, elas não só vão ficar amargas, elas só vão lutar decadência, elas estão se tornando piores, o coração está se tornando aquele monstro da autoabsorção, de tudo ser a meu respeito, só faz o sofrimento me tornar mais amargo e mais centrado em mim mesmo, mais centrado em minha dor, mais deprimido por causa da minha dor, mais sobre eu não participo dos sofrimentos de Cristo. Como resultado, sua morte levou a vida nele, sua fraqueza levou a força. Havia um padrão de morte e ressurreição em tudo na vida dele, não só a morte final e a ressurreição. O que Paulo está dizendo é que se você fizer o mesmo, então você compartilha dos sofrimentos de Cristo. Quando a rejeição chegar, quando a dor chegar, quando a morte chegar, você participa do sofrimento de Cristo. Quais são as últimas palavras de Jesus quando ele está morrendo? Pai, não, ó Deus, que eu não consigo entender. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, se nós participamos do sofrimento de Cristo, é assim que nós morremos. Na rejeição da cidade dele, dos irmãos dele, ele não se vitimizou e se transformou em alguém amargo, não é? Ele diz: Pai, faça a sua vontade. No momento da maior agonia, ele ainda pode dizer: Pai, faça a sua vontade. Então, quando você sofre assim, por causa da habitação do Espírito, Paulo diz: você está participando dos sofrimentos de Cristo. Por causa do Espírito dele em você, você está sofrendo com ele, como ele, para a glória do Pai dele.
Isso significa que as coisas que entram em sua vida realmente mudam você. A fraqueza se transforma em força. Você pode dizer: quando eu sou fraco, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Paulo diz: nas minhas aflições, no desprezo que o mundo tem sobre mim. Eu vou me gloriar nessas coisas, porque quando eu sou fraco, porque como eu sofro essas coisas como Cristo, então eu sou forte. Quando você está fazendo um exercício, e você está ficando cada vez mais forte, apesar de parecer que você está ficando mais fraco, porque quando você está fazendo um exercício, você leva o seu músculo a se extenuar, a se cansar, e parece que se ele ficasse paradinho, ele ia guardar energia, e você... Mas isso acontece como? Nós não vamos pensar em fisiologia aqui, mas todas as pessoas especialistas nisso, e vão contar a você sobre os aminoácidos em seus músculos, como funciona, como deve ser a alimentação, como deve ser, até onde você deve forçar eles, e quanto eles devem descansar. Nós não precisamos saber exatamente como tudo funciona, mas funciona. E eu sei o que é exatamente assim quando Paulo diz em Romanos 5. Ele apenas disse alguns versículos antes: agora sempre nos regozijamos em nossos sofrimentos. Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras que ele vai dizer no outro: nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo. O propósito, a gente deve observar que ele não diz que nós nos regozijamos por nossos sofrimentos. Se regozijar pelo sofrimento é masoquismo, estoicismo, mas nós nos regozijamos neles, nos sofrimentos. Então não é masoquismo espiritual, puxa, estou sofrendo, não. Nós também nos alegramos com nossos sofrimentos, em nossos sofrimentos, porque sabemos que o sofrimento produz perseverança, perseverança produz caráter, caráter produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu Espírito em nossos corações, Ele derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele derramou em nossos corações o Espírito de Cristo, e agora nós estamos participando do sofrimento de Cristo, como Ele descreveu. E há um potencial numa semente inacreditável. Eu sempre que pego uma semente na mão, eu fico pensando quanto potencial, quanta potência Deus colocou numa semente. Porque você nunca pode saber do que vai sair de uma semente, não é? Dali vai sair uma árvore, e daquela árvore vai sair mais um monte de sementes, das quais vão sair mais um monte de árvores, e isso pode cobrir todo um território, e toda essa potência de cobrir todo um território de árvores estava numa única semente. Em outras palavras, uma única semente tem o poder de cobrir de alguma maneira a terra de madeira, uma coisa que você segura na mão. Mas o potencial daquela semente não pode ser liberado a menos que ele seja enterrado, que ele morra e seja enterrado. Se você ficar com ele na sua mão, se você guardar ele na sua estante, essa potência, esse poder que pode cobrir o mundo de árvores, fica ali. É por isso que Jesus disse: se a semente caindo na terra não morrer, não produz fruto. Se você quiser decorar a sua estante com a semente, se você quiser guardar ela dentro de um recipiente, se você quiser carregar ela no bolso, você matou a potência inimaginável de uma semente que podia cobrir um mundo de árvores. E ela tem que ser colocada no solo. E Jesus então usa isso como uma metáfora. Ele diz: se uma semente não morrer e for colocada no solo, ela não produz vida. A Bíblia está constantemente falando sobre isso. A menos que você seja humilhado, a menos que você tenha quebrado a sua autossuficiência. Depois que Jesus lidou com o que nós vimos no Romanos 7, não é, com o raid da nossa vida, é assim que o Espírito Santo vai nos transformando.
A menos que você tenha quebrado sua autossuficiência, você é a imagem de Deus e tem o potencial para compreensão, sabedoria, discernimento, compaixão, por todas aquelas coisas que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Mas o Espírito vai te enterrar. Ele vai fazer você ter os sofrimentos de Cristo. Se é que com Ele sofremos, para que com Ele também vamos reinar para sempre. Você tem o potencial, se você é chamado por Deus, para essa grandeza, para a verdadeira alegria, para a verdadeira esperança, para a verdadeira paz, a paz de Cristo que excede todo entendimento, a alegria de Cristo, Pai, que a minha alegria esteja neles. Mas o Espírito Santo vai fazer você participar do sofrimento dele, para você reinar nessas coisas. O que estamos ouvindo aqui é que, a menos que isso entre no solo da dificuldade, da aflição e da provação, sua fraqueza nunca será força. Paulo diz: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Se Deus não colocar todas essas coisas no solo da aflição, a fraqueza vai ser só fraqueza mesmo, nunca vai ser força. Então Paulo diz: se é que participamos dos sofrimentos de Cristo, como Cristo, para que com Ele também reinemos em paz, essa potência inimaginável, que mesmo aquela semente que cobre o mundo de árvores, apesar de uma potência incrível estar numa semente, não ser, é só uma figura, há uma potência muito maior. Então ele diz: se uma semente cair na terra e não morrer, então ela não pode dar frutos. Sem morte nunca haverá ressurreição, é isso. Mas é possível se você compartilhar seu sofrimento, se seguir o padrão. Ou seja, se Deus realmente está, se o Espírito Santo, e Paulo diz nesse texto, se é que o Espírito habita em nós, mas se Ele não habita, nós não somos filhos de Deus. Se sim, então o sofrimento, você vê o que Ele está operando. Se você fizer isso, olhando para Ele, se você experimenta essas coisas, lembrando-se dele, vendo o que ele fez, seguindo, acreditando nele, confiando nele, então o que acontece? O que acontece é que você se torna um diamante sob essa pressão enorme. Em primeiro lugar, você tem o processamento por meio da oração. Se você processar por meio da oração, terá a esperança de que esse padrão seja realmente reproduzido. O padrão de que nós, se é que com Ele sofremos, para que com Ele também reinemos assim. Mas não é tudo. Tem a terceira coisa, que é a perspectiva. Este talvez seja o mais surpreendente e poderoso. Isso mude totalmente a maneira como nós olhamos para toda a nossa volta e a maneira com que nossa esperança funciona em nós. Paulo está constantemente dizendo que o que você precisa para lidar com o seu sofrimento é esperança. Você precisa de paciência. Ele diz que você tem que olhar para o futuro. Ele diz: nós não esperamos o que vemos. E ele diz, eu diria esse versículo incrível, versículo 18: eu considero, essa palavra significa calcular, é uma palavra da contabilidade, de você fazer conta mesmo, não é? Calcular as coisas, significa somar, contar, pensar sobre uma coisa e sobre outra, e ter a certeza cada vez mais clara de cada centavo que está sendo contado. Sabe, quando no final do dia o caixa tem que bater certinho? Então, considere que os nossos sofrimentos presentes não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. E nós fizemos uma série de sermões sobre isso há um tempo atrás, não é? Mas aqui está a ideia básica. Imagine duas salas. Você coloca duas pessoas nessas duas salas e dá a elas tarefas absolutamente idênticas, trabalhos braçais, cansativos. E eu disse, na época eu falei, a metáfora que eu usei é de uma mina, né?
mas numa sala, enfim. E elas vão trabalhar 80 horas por semana naquela sala, e elas não vão ter férias, elas vão trabalhar por 12 meses. Vai ser chato, vai ser maçante, vai ser repetitivo, vai ser terrivelmente difícil. Você coloca os dois na mesma sala, vivendo a mesma vida então, não é? Mas você diz ao primeiro, no final você vai ganhar 50 mil como salário por esse ano de trabalho, por esse trabalho anual, não é? E você diz para o outro, você vai ganhar no final desses 12 meses 300 milhões de reais. Essas duas pessoas, esses dois caras, eles vão experimentar as mesmas circunstâncias, os mesmos sofrimentos, as mesmas situações difíceis, as mesmas situações entediantes, mas eles vão experimentar a mesma experiência de uma maneira radicalmente diferente. O primeiro cara vai, depois de 3 meses de trabalho, ele vai dizer, não estou aguentando mais, é insuportável, é muito difícil, está me deixando louco, eu estou amargurado, eu não tenho alegria nesse trabalho, está me deixando deprimido isso, e eu não aguento mais, eu vou desistir desse trabalho. E o outro cara está ali do lado dele sentado, assobiando, não há nenhum problema, não há nenhuma amargura, não há nenhum esmagamento pela chatice. Agora, eles estão experimentando exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque o tédio, a dificuldade, a provação daquilo está sendo absolutamente ofuscada pelos 300 milhões que ele disse que foi prometido a ele. A esperança certa dos 300 milhões esmaga o tédio, a dificuldade, a provação, a dor. Em outras palavras, a forma como você vivencia o seu presente é totalmente moldada pelo que você acredita ser o seu futuro final. Se você deposita as esperanças mais profundas do seu coração em qualquer coisa menos Deus, e se as esperanças mais profundas do seu coração são tudo menos Deus, se é uma causa política a sua esperança, se é um relacionamento no mundo, qualquer relacionamento, não é, que seja, se é qualquer coisa, se é a sua carreira, se é escrever um grande romance, se é ser reconhecido como um cantor, como um pintor, como um grande engenheiro, como um grande mestre, se é ser reconhecido como escritor, se você coloca as suas esperanças mais profundas de seu coração em qualquer coisa menos Deus, isso está fadado à decadência também. Você entende? A sua esperança está em algo que está morrendo. Você está morrendo e toda a esperança para você viver está sendo colocada em... É isso que Paulo disse, toda a criação geme. Se a sua esperança está em alguma coisa nela, como ela pode curar o seu gemido? Todos os casamentos gemem, todos os maridos e mulheres estão sendo separados, se não na vida, graças a Deus, vão ser separados pela morte. Tudo está gemendo, tudo está caindo, tudo está se despedaçando. Ele está dizendo o seguinte: se a tua esperança está em alguma dessas coisas, você não tem esperança. Uma coisa morrendo não pode dar esperança. O céu, o sol está morrendo, toda a criação geme com dores de morte, com as dores do guerreiro ferido, deitado no campo de batalha, no fim da batalha, com as dores da mulher gemendo de parto que está levando ela à morte, como Raquel. Toda a criação está assim. Não importa o quão forte você pense que é, não importa o quão estoico você seja, o sofrimento vai te esmagar, porque não há nada para te apoiar, nada que também não esteja morrendo, nada também que não esteja gemendo. E alguém gemendo não pode lidar com o seu gemido. A criação não pode, porque toda a criação está gemendo. E haverá então uma nota de ansiedade por toda a sua vida, porque em tudo que você espera está morrendo. Tudo que você espera amanhã estará mais fraco, e depois da manhã mais fraco, e depois da manhã mais fraco. E como você age assim, você não pode participar dos sofrimentos de Cristo, porque Ele sofreu não baseado em algo na criação, no qual a sua alegria ou sua esperança estivesse apoiada. Então, tudo em sua vida será caracterizado por essa nota básica de ansiedade.
aquilo que eu me agarro também está afundando. Eu estou segurando uma boia, mas ela está furada e o ar está saindo, eu estou vendo. Como é que uma boia furada pode ser a minha salvação? Mas tudo à nossa volta são boias furadas. Toda a criação está gemendo, mesmo as coisas mais sólidas como o sol, as montanhas, as estrelas. Você vê o que Paulo está dizendo? Diz que toda a criação está sujeita à decadência. A criação é muito legal em muitos aspectos. O sol, as estrelas, o mar, as montanhas, ele é lindo, mas está morrendo. É lindo como um bebê, bonito, mas vai envelhecer. Há uma decadência. Se a esperança fosse de manter aquela pele, aquelas coisas, então tudo está perdido. Quando você olha para o Grand Canyon, ou para o oceano, olha para as montanhas cobertas de neve, tudo parece muito glorioso. No entanto, isso tem a audácia de dizer que a própria criação é apenas uma sombra obscura do que será. A doença e o vírus e a natureza de garras e sangue que nos cerca não é o que foi feito originalmente para ser. O leão devorando a zebra, a vida. Então a criação está gemendo. Agora, o que é mais incrível é o que vai libertar a criação, e o que mostra como é fútil você colocar na criação a sua esperança, porque na verdade é a criação que olha para nós com esperança. Não há esperança na criação, mas toda a criação que geme tem uma esperança, e ela está ligada a nós, e não o oposto. Para você ver como é absurdo um filho de Deus colocar esperança em alguma coisa, já que todo o resto da criação estão com a sua esperança voltadas para nós. Estamos gemendo interiormente pela redenção dos nossos corpos. O verso 21 diz: e toda a criação, as montanhas, todas as coisas que existem, estão esperando a nossa libertação, porque quando nós formos glorificados, eles serão também. Não são eles que são a nossa esperança, é a nós que eles estão olhando como a esperança deles. Quando eles forem glorificados, quando os filhos de Deus forem glorificados, então toda a criação será glorificada também. A salvação de toda a criação está ligada à nossa. A nossa salvação não está ligada na criação. Isso é incrível. Estamos gemendo interiormente pela redenção dos nossos corpos, assim como a natureza. Em outras palavras, algum tipo de glória no último dia fluirá através de nós glorificados, que vai curar toda a criação, vai curar a partir de nós tudo que está errado na criação inteira. Toda a esperança da criação são a glorificação dos filhos de Deus. Vamos nos tornar tão radiantes, tão puros, tão grandes, tão semelhantes a Cristo. Nós seremos a imagem dele de uma maneira tão grande, não é? O que Paulo está dizendo com isso? O que eu quero dizer com isso? Se você tem 5 sentidos e outra pessoa tem 4 sentidos, quando eu falo que nós vamos nos tornar tão grandes, tão radiantes, eu quero que você pense nisso. Quando você tem 5 sentidos e uma pessoa perto de você tem 4 sentidos, ela está vendo muito menos, ela está experimentando muito menos o mundo que você. Por exemplo, alguém está perto de você, não tem a visão. Não é só a perda dela é muito grande, porque não é só o que ela está perdendo, é todo o mundo visual, tudo. Esse mundo não existe para ela, apesar dela estar no mesmo lugar que você. O problema não é o lugar, não é o problema, é que ela não tem um sentido. Se ela não tiver 2 sentidos, se ela também não ouvir, então ela está perdendo todo as maravilhas visuais e as maravilhas auditivas. E ela pode andar com você o tempo todo, mas ela não pode ver o que você vê, ela não pode ouvir o que você ouve. Então, se você tem 5 sentidos e outra pessoa tem 4, 3, é cego ou surdo, a diferença entre os 5 sentidos e 4 é uma diferença enorme.
Um único sentido traz uma diferença enorme. Se a pessoa só não tiver a visão, então a diferença entre quem tem visão e quem não tem visão não é uma pequena diferença, é uma diferença enorme. Há um mundo de maravilhas que ela não tem acesso. Não é uma pequena, você podia pensar, porque a diferença é um sentido só. É 5, um tem 4, outro tem 5, não é uma grande diferença. É uma grande diferença, é uma diferença enorme. Como você sabe, em sua capacidade de lidar com a vida e de desfrutar a vida, desfrutar o que a vida é com todas as suas belezas visuais, aquela pessoa não tem. Ela nunca viu o rosto do seu pai, da sua mãe, nunca viu o pôr do sol, nunca viu. Apesar de você pensar, é só um sentido a menos, mas a diferença que isso faz é gigantesca. Então a diferença entre 5 e 4 sentidos é enorme. Obviamente, quando nós formos glorificados, nós teremos 1000 sentidos. Nós não teremos esses 5 sentidos que nós temos melhorados, levados à perfeição. Nós teremos um monte de sentidos que nós nunca tivemos. E como nós vimos, ter um sentido a mais do que outra pessoa faz uma diferença enorme. Mas imagine se você tivesse só esses 5 sentidos, você tivesse 1000 sentidos diferentes. Quão diferente seria a vida? Como você vai ser então, quando for glorificado? Quando você tiver 1000 sentidos a mais do que os seus sentidos hoje? Como você vai ver as coisas? Como você vai experimentar as coisas? Como você vai desfrutar as coisas? Se o único sentido de diferença traz esse mundo de diferença, então imagine se em vez de 5 você tivesse 1000 sentidos. Um monte de coisas que estão lá. Esses 1000 sentidos vão ver e experimentar de tal maneira que é inimaginável. Mesmo quando é apenas um sentido, como a visão, já é inimaginável. Mas imagine isso. Como vai ser o que você é agora comparado com o que você vai ser então? Você é um tomate perto do que você vai ser. A diferença entre o que o tomate tem de sentidos, sente a temperatura, algumas coisas, e um ser humano te parece muito grande. Mas você vê, não são uma quantidade enorme de sentidos de diferença que há entre uma coisa e outra. Mas imagine então 1000 sentidos diferentes perto do que você vai ser um dia. A Bíblia diz, você não tem a menor ideia, você não é nada, porque você não vai ter os seus 5 sentidos melhorados. Você vai ter 1000 sentidos, vai perceber coisas que são totalmente inimagináveis por causa dessa decadência. Você, perto do que você vai ser um dia, você é uma abobrinha hoje, sabe? Vai ser quase como uma bomba de glória caindo sobre nós, e vai ser tão surpreendente, que Paulo diz, que a Bíblia diz, vai transformar o universo inteiro, a glória de Cristo a partir de nós. A esperança de todo o universo está na glorificação dos filhos de Deus. A esperança dos filhos de Deus nem agora e nem nunca está no universo, nem na criação. É exatamente o oposto. O capítulo 8 de Romanos é simplesmente esse lugar de salas sem fim, de riquezas enormes. Nossa glória vai trazer de volta a glória que as montanhas deviam ter e não têm, que os oceanos deviam ter e não têm, que as estrelas deviam ter e não têm. A ideia toda são corpos redimidos, uma criação gloriosa. Não estamos apenas obtendo o céu, não é? Porque por maior que seja o céu, um céu etéreo, espiritual, o céu seria apenas um consolo pela vida que nós perdemos, nossos sentidos consertados, mas a restauração de todas as coisas está ligada à restauração, à nossa restauração e à glória de Cristo a partir de nós. É o desfazer de tudo que está errado. Isso fará com que tudo que está errado, ou seja, tudo que não glorifica a Deus plenamente, seja consertado. Ou seja, são paisagens, e são abraços, e são festas. Não é apenas recuperar as coisas que nós perdemos. Como eu usei
Os 5 sentidos que é tão decadente, é ter 1000 sentidos inimagináveis para nós. Como mesmo nós os 5, quem não tem um deles não tem como imaginar realmente o que ele seja. E não é apenas recuperar as coisas que nós perdemos, é fazer as coisas que nunca poderíamos fazer, que nunca poderíamos experimentar e desfrutar. É para lá que o Pai está levando o nosso desfrute de Cristo. É tocar a música que você nunca pôde imaginar. É como uma pequena obra de Tolkien, da Folha, que o cara foi contratado para fazer uma folha num muro da cidade, uma árvore gigante, maravilhosa, e ele botou os tapumes. Ele era um pintor, mas ele ficou ali, tinha uma ideia maravilhosa na cabeça de uma árvore que era tudo, que era linda, mas ele não conseguia colocar aquilo na parede. Ele ficou ali atrás do tapume pintando, e depois de um certo tempo as pessoas começaram a pressionar aquele Michelangelo, que nunca acabava a obra dele, e depois de mais de ano as pessoas tiraram o tapume. Ele só tinha desenhado uma folha, porque estava aqui, mas ele não conseguia colocar, e então ele morre. Então ele vai para o céu num trem. Não sei porque que ia para o céu de trem, mas enfim, a gente depois tinha que saber com Tolkien. E quando ele está andando no trem para o céu, ele olha do trem e ele vê a árvore. Ele vê a árvore que ele não conseguiu pintar. Ele só conseguiu pintar uma folha daquela árvore. E ele pede para o trem parar para ele olhar a árvore. Era essa árvore. Eu tentei o tempo todo pintar ela. E essa é a razão pela qual C.S. Lewis, num famoso sermão maravilhoso chamado Peso de Glória, ele diz assim: pois se levarmos a sério as imagens das Escrituras, se acreditarmos que Deus um dia nos dará a estrela da manhã e nos fará ser revestido com o esplendor do sol, então nós podemos supor que tanto os mitos antigos quanto a poesia moderna são fracas, falsas, quanto a história podem estar muito mais próximos da verdade apenas como profecia. No momento, estamos do lado de fora do mundo, estamos do lado errado da porta do mundo. Nós discernimos o frescor e a pureza da manhã, mas esse discernimento da pureza da manhã não nos torna frescos nem puros. Não podemos nos misturar com os esplendores que vemos à nossa volta, mas todas as folhas do Novo Testamento sussurram com um boato de que nem sempre será assim. Algum dia, se Deus quiser, entraremos, quando as almas humanas se tornarem tão perfeitas em obediência voluntária, prazerosa, quanto a criação inanimada em sua obediência sem vida, né, de toda a criação. Então elas se revestirão da sua glória, ou melhor, daquela glória maior, da qual a natureza é apenas um esboço. Nós somos convocados a passar pela natureza, e além dela, naquele esplendor, ele diz que ela reflete intermitentemente. Você acredita nisso? O que eu percebo cada vez que olho para isso é que eu não creio nisso como eu deveria crer. Que todos nós, quando olhamos para essa grandiosidade, nós devemos responder como aquele homem que Jesus disse: você crê? Ele disse: eu creio, ajude-me na minha incredulidade. Eu não creio ainda. Eu devia crer de uma maneira mais sublime, maior, na medida em que o Espírito Santo vai tornando-se cada vez mais real. Nós somos mudados de um grau de glória para outro. Então eu penso nela e celebro. Nessa medida, ela ofusca as circunstâncias tediosas, as aflições na minha vida, onde eu moro, naquele quartinho, naquele trabalho, nas aflições, enfim, da vida, e muda todas as perspectivas. Então você descobrirá que o sofrimento apenas reproduz o padrão. Você está sofrendo os sofrimentos de Cristo, para que você então reine com Ele. Fraqueza e força, mediocridade é transformada em grandeza de caráter, em sua vida, que você vê na morte de Jesus para a vida. A terceira coisa, o texto nos diz que você pode ter certeza de que esses recursos vão funcionar, mas eu vou ter que falar disso no próximo domingo.
E então eu falei que esses 5 sermões talvez tenha que ter um a mais. Mas você vê a grandiosidade desse lugar que Deus abre para nós. E todas essas portas. Nós não esperamos em nada na criação, mas a criação que está com gemidos de morte está esperando no que Deus vai fazer em nós. E Paulo está dizendo, quando você é levado a isso, e quando você é levado a realmente participar dos sofrimentos de Cristo, você não só vai reinar com Ele, mas como todos os seus sofrimentos são fatores, aquela potência que a semente tem de cobrir o mundo com árvores. Então finalmente o Espírito Santo te enterra à morte, não é? E como você sofre os sofrimentos de Cristo, então os frutos dele mesmo, o Espírito Santo colhe em você. Ele é o Espírito de Cristo, a alegria de Cristo, a paz de Cristo que excede todo entendimento, e todas as outras coisas. É assim que o Espírito Santo nos transforma através do Evangelho. Nós vamos continuar olhando para isso. Mesmo numa visão panorâmica, você vê que ela não pode ser tão rápida quanto nós gostaríamos às vezes. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei